E é engraçado que durante essa época, se você se aprofundar na Bíblia, você vai ver que Daniel também está passando por um momento de vale de ossos secos, de vaso quebrado na terra. Havia sobre 3 jovens dentro de uma floresta que passaram por esse mesmo período de vale de ossos secos e de vaso quebrado, que é Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles viveram um momento de vaso quebrado. Só que o interessante dessa história tudo é que tanto em Ezequiel 37, vale de ossos secos, quanto em Jeremias 18, tem restauração. E eu acho isso muito lindo, e é porque eu começo essa mensagem. O versículo de número 1 diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Isso quebrou minha cabeça, Genildo. Por quê? Porque Deus ele já começa o capítulo de número 18 direcionando Jeremias para onde ele estava indo. Jeremias ele já começa o versículo 1 escutando a voz de Deus. Não fazia sentido Deus já falar onde Jeremias estava deitado, o que ele ia ver, porque Jeremias já estava ouvindo a voz de Deus na cama. Isso me fez questionar muito, olhar para o céu e falar: Deus, por quê? Se o Senhor já estava falando com Jeremias, por que Jeremias teve que se levantar e descer a casa do oleiro? Deus já estava falando. Jeremias podia falar para Deus: Deus, adianta logo o assunto, porque eu já estou ouvindo a tua voz. Só que aí Deus ele fala o seguinte: eu prefiro que Jeremias se levante, se dispõe e vai até a geografia que eu ordenei. Porque o que eu tenho para falar com Jeremias deitado não é o que eu quero falar com Jeremias com ele disposto a se levantar. Glória a Deus. O que eu tenho para falar com Jeremias, na onde ele está, é diferente do que eu quero mostrar para Jeremias quando ele se dispõe a descer. É muito diferente, Natan, ouvir a voz do Senhor no comodismo. Porque repare bem, depois que Deus falou com Jeremias, ele deitado, Deus não fala mais nada com Jeremias. Porque Ele quer que você se disponha, levanta e saia do acomodismo. Glória a Deus. É muito fácil ouvir a voz de Deus deitado, mas quando confronta a nossa carne, é difícil ouvir a voz de Deus. O que Deus tem para falar com você é diferente. Ele quer levar níveis com você. O nível que Jeremias está, aonde ele está deitado na cama, é diferente do nível que Deus quer levar para ele, aonde ele vai estar quando ele estiver na olaria. Então Deus quer elevar nível. Deus quer elevar um nível com você. Só basta você se levantar para ouvir o que Deus tem para falar com você na olaria. E eu acho isso tremendo, porque tem revelação que Deus só vai te entregar na olaria, na terra.
Só tem revelação que Deus vai te entregar na olaria, na casa do oleiro. Só que o interessante é que no 1 e no 2 é Deus falando com Jeremias. E no terceiro versículo, agora quem está falando? Jeremias. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Jeremias estava deitado na cama. Deus manda ele se levantar. Quando ele chega na olaria, ele vê um detalhe: o oleiro já estava trabalhando antes dele chegar. E isso me fez questionar Deus mais uma vez. Deus, por que o Senhor manda Jeremias deitar e só depois que ele chegar na olaria? Porque o Senhor não esperou ele chegar na olaria para começar a trabalhar. Aí Deus respondeu desse jeito aqui: porque o que eu tenho que fazer, eu não dependo da capacidade visual de ninguém. O que eu tenho para fazer, eu faço antes de você começar a ver. O que eu tenho para fazer na tua vida, você vai só entender quando eu estiver fazendo, quando você vê. Mas antes de você ver, você pode ter certeza, eu já estou trabalhando em seu favor. Aleluia. Deus não precisa da nossa capacidade visual, Natan, para fazer o que Ele tem que fazer. Deus, Ele precisa fazer o que Ele tem que fazer antes mesmo da gente saber o que Ele tem para fazer. Porque nossa capacidade visual é limitada. A gente consegue enxergar somente a superfície. Por exemplo, você está vendo eu aqui agora, nesse momento, eu pregando, mas você não sabe o que está acontecendo dentro da sua casa nesse exato momento. Mas enquanto você está aqui, Deus está lá na tua casa trabalhando em seu favor. Enquanto você está aqui, Deus já está trabalhando em seu favor. Não precisa você estar vendo Deus trabalhando. Ele já está trabalhando antes mesmo que você saiba que Ele está trabalhando. Ele é Deus, Ele é Deus. Aleluia. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Olha para cá. Eu creio que você já ouviu muitas vezes, muitas pregações dizendo: Deus vai quebrar o vaso. Já ouviu isso, Natan? Ainda mais no nosso meio pentecostal, é muito comum a gente ouvir esse tipo de mensagem. Deus quebra esse vaso para refazer de novo. Só que o interessante é que quando a gente começa a ler e somente lê e passa desapercebido, a gente pensa que Deus foi o responsável por quebrar o vaso, Natan. Quando a gente olha desapercebido, a gente pensa: Deus quebrou o vaso. Só que sentido faz o oleiro estar trabalhando e quebrar um vaso só ele sozinho? Vou usar o irmão Genildo como exemplo. Faria sentido, irmão Genildo, você está construindo uma parede
reta, bonita. Você olhar para a parede e não gostei, dá um murro na parede e derruba ela tudo. Estragar o seu trabalho o dia todo não faz sentido. Faz sentido, Natan, você está com um rolo de tinta para passar na parede e falar, não gostei, mela a parede toda. Não faz sentido o oleiro quebrar o vaso. Só que quando eu parei para ler com atenção, eu vi que não era a mão do oleiro que estava pesada, era um vaso que se quebrou sozinho nas mãos do oleiro. E aí eu quero te trazer uma nova mentalidade. Deus, por mais que Ele tenha todo o poder, Ele não quebra vaso. Deus nunca vai quebrar uma obra que Ele já está concluindo, nunca. Sabe quem se quebra sozinho, Natan? O vaso. E sabe quem é esse vaso? Somos nós. Sabe quem é esse vaso? Somos nós. E como é que um vaso se quebra sozinho nas mãos do oleiro? Fazendo o que não é para fazer, indo onde não é para ir. E antes de eu estar pregando aqui, Deus me bateu muito com essa palavra, aquele dia que eu te liguei. Eu falei para Deus, Deus, como o Senhor quebra vaso? Deus olhou para mim e falou, relacionamentos que não é para se relacionar. Andando com pessoas que não é para andar, traçando caminhos que não é para traçar. E é desse jeito que o vaso vai se quebrando nas mãos do oleiro. Só que é muito fácil olhar para o céu e falar, Deus, por que o Senhor permitiu? E quem te disse que Deus permitiu? Deus nunca vai permitir você se quebrar. Sabe por que você se quebra? Sabe por que muitas vezes a luta vem e você não consegue lutar? É por causa de você mesmo. É por causa de eu mesmo. Então deixa de jogar responsabilidade para Deus das coisas que você faz, sabendo que é errado e vai fazer. Maturidade espiritual, Natan. Para de pensar que sua vida está indo num caminho ruim e é culpa de Deus, porque geralmente não é. Deus não tem prazer de quebrar vaso. Sabe qual é o prazer de Deus? Refazer. Quebrar, não. Só que muitas vezes a gente coloca tudo no âmbito espiritual, Natan. Tudo que acontece de ruim, ou é culpa de Deus, Rebeca, ou é culpa do diabo. Ah, o pneu do meu carro furou. Foi o diabo que colocou um prego onde eu ia passar. O diabo esperto esse, né? Colocou o prego justamente onde tu ia passar com o teu pneu. Só que aí tu não observou que o pneu do teu carro estava careca.
eu vou fazer uma gracinha aqui. Minha sandália quebrou. Mas aí você não viu que debaixo da tua sandália tinha um prego debaixo. E é culpa do diabo. E nem tudo é culpa do diabo, nem tudo é culpa de Deus. Nem tudo é culpa do diabo, nem tudo é culpa de Deus. Sabe de quem é a culpa muitas vezes? É minha, que sou irresponsável. É minha, que sou conhecedor da palavra e mesmo assim vou fazer o que é errado. E muitas vezes, Natan, sabe o que a gente faz? A gente chega na igreja e aí a gente começa a falar para Deus: Deus, eu preciso corrigir isso na minha vida, eu vou corrigir isso aqui também eu vou corrigir. Porque na atmosfera do culto faz a gente ter na nossa cabeça a noção do que a gente tem que consertar com Deus. Só que da porta para fora, qual é o nosso primeiro pensamento? Fazer tudo aquilo que a gente acabou de renunciar no altar. Sabe o que é isso? É o vaso se quebrando. A gente sabe tudo que a gente tem que renunciar. Só que a nossa matéria, ela é podre. E aí eu fui procurar saber por que o vaso se quebrou, Rebeca. E a resposta eu encontrei nos capítulos de Jeremias, capítulo de número 13. Coloca aí, meu irmão, aqui. Jeremias 13, versículo 7. Jeremias capítulo número 13, versículo 7. Olha isso, Natan. E fui ao Eufrates e cavei e tomei o cinto do lugar onde havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Esse cinto representa a honra da casa de Israel. E esse cinto, no termo hebraico, Natan, ele tem a mesma matéria do barro daquele vaso nas mãos do oleiro. Sabe por que você tenta e toda vez volta para o mesmo lugar? Por causa da tua matéria humana que é podre. Sabe por que toda vez que você tenta se levantar, pede perdão para Deus, mas aí do nada você vai fazer a mesma coisa? A matéria que é podre, Natan. Sabe o que é isso? É Paulo dizendo: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço.
Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É a sua matéria, é você mesmo que volta para o mesmo lugar, igual porcos, igual cachorro que vomita e come o seu próprio vômito. É a tua matéria que é apodrecida. Só que no meio disso tudo, Natan, olha o que eu acho interessante. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. A matéria é podre. Você olha para o céu e fala: Senhor, não dá mais, eu não consigo. Toda vez que eu tento, eu volto para o mesmo buraco. Toda vez que eu vou e faço o que é certo, eu me quebro todo. Só que o Senhor, Ele te apresenta uma coisa: a graça de favor imerecido. Ele te apresenta outra coisa: a cruz do Calvário. Ele te apresenta outra coisa: Jesus que desceu do céu e no alto do Monte Gólgota abriu as suas mãos e disse: esse é meu, esse é minha, dele eu não abro mão. É graça. Sabe o que o oleiro poderia muito bem fazer, Natan? Pegar aquele vaso quebrado do jeito que estava, jogar tudo no lixo. Só que da mesma matéria podre, ele começou a modelar novamente. Da mesma matéria, do mesmo vaso quebrado, ele amassou e começou a modelar e fez dele outro vaso. E aí você faz uma autoavaliação em você. Será que você merecia? É culto de libertação. É culto de libertação, eu sei disso. E eu estou pregando uma mensagem libertadora. Eu estou pregando aqui uma mensagem de que você não precisa esconder quem você é. Deus sabe que tua matéria é podre. Deus sabe que sozinho você não consegue. Deus sabe que você é um vaso quebrado. Mas Ele olha para você, Ele insiste em você. Ele olhou para você e te escolheu. Ele podia